Soria la bandare candala bandari ala. Soria la bandare candala sorere bandari ala bandare candala bandaye. Soria la bandare candala soria la bandare. Soria la bandari ala la rini ala la bandare candala sore. Oria la bandare candala bandari ala la la. Oria la bandari la. É tão lindo, cante. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Podemos assentar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia de novo. Dá um sorriso de novo. Cumprimento quem está do seu lado de novo. Fala, seja bem-vindo. Segunda pregação. Eu tive uma inspiração de nós fazermos essa pregação agora dividida. Eu vou começar, depois eu vou chamar meu irmão de comunidade para poder, diante do que eu vou falar, completar a pregação. Então, nós vamos dividir a pregação no meio. Abra comigo, por favor, Lucas 1:38. O tema que me foi passado é chamado e resposta. O primeiro era o caminho de Emaús, a espiritualidade de Emaús, e o segundo agora é o que é um chamado e o que é uma resposta. Como dar corretamente uma resposta. Acharam? Lucas 1:38. Maria respondeu: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou e foi embora. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. É preciso ficar bem claro para nós que existem dois tipos de chamado. Quantos tipos de chamado eu disse que tem? Dois. O primeiro tipo de chamado é o chamado a se encontrar com Jesus Cristo. Esse chamado naturalmente deveria ser pelo amor. Os nossos pais um dia procuraram o batismo, prometeram junto com os padrinhos publicamente em nos educar na fé. Muitos deles falharam. Quando a igreja nos chama na época do crisma, para que nós agora já com a própria razão possamos confirmar o batismo, muitos dos adolescentes, dos jovens, já não caminham mais com Deus e já vivem como pagãos. Então eu posso dizer que essa iniciação do chamado em encontrar-se com Jesus acabou falhando no conceito litúrgico no meio do caminho. Então a gente vai viver a juventude, vai viver o mundo, peca, erra, se lasca, e um dia a gente volta, quem volta, nem todos voltam, a Deus pela dor. Então hoje 99% das pessoas respondem esse chamado a se encontrar com Jesus, não por amor, mas pela dor. Muitos de vocês aqui vieram pela dor. Então a gente volta, independente de se é pelo amor ou pela dor. É claro que pela dor dói um pouco mais, porque pela dor você tem que curar as cicatrizes, pela dor você tem que restaurar as feridas. Mas aí Jesus vai investindo em nós, e Santa Missa, Eucaristia, palavra, pregação, retiro, repouso no Espírito, cura, libertação, congresso, missa de cura, Seco Jericó. A gente vai estudando, vai lendo livro, e Jesus vai investindo. Quando Ele
sente que nós já estamos estabilizados, então acontece o segundo chamado. O primeiro chamado é se encontrar com Jesus. O segundo chamado é servir a Jesus Cristo. Aqui então entra a nossa situação. Uma vida fraterna, uma vida de comunidade. O que nós temos que entender? O primeiro chamado é para todo mundo. Pelo amor ou pela dor é para todo mundo. Jesus quer todo mundo. Foi ele que chorou olhando para Jerusalém e disse que ele não ia perder nenhum daqueles que o Pai enviou. O chamado é para todos. Esse segundo chamado, que acontece num período mais apropriado, não é para todos. Jesus escolhe quem ele quer. E esse chamado aqui tem duas características, que é o tema da nossa formação. A primeira característica desse segundo chamado, que não é para todos, ele acontece no melhor momento da nossa vida. Repete isso comigo: ele acontece no melhor momento da nossa vida. Eu achei horrível. Diga para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro. Ele acontece no melhor momento da nossa vida. Então acompanhe o raciocínio comigo. Eu estava no mundão, de repente pela dor eu conheci Jesus. E ele vai investindo em mim. Passaram 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está tudo beleza, estou namorando, comprei meu carrinho, estou trabalhando, está tudo belezinha. E nesse momento, no melhor momento da minha vida, Jesus chega e fala: eu te quero. E esse eu te quero é como uma flechada no meio da alma. O galpão da empresa se torna insuportável. Você já não valoriza mais o seu carro. Você não tem mais vontade de estar talvez naquelas reuniões de família que acontece todo final de semana com cerveja, churrasco, música sertaneja. Porque parece que você está deslocado, porque a sua alma está com sede da presença de Deus. Só que essa característica é fantástica. Jesus espera que você esteja no melhor momento da sua vida para te chamar. Pergunta para quem está do seu lado: por quê? Me pergunte por quê. Porque no chamado você tem que ter alguma coisa para deixar. Quando Jesus chamou Paulo, Paulo era militar e construía rede nas horas vagas. Quando Jesus chamou Pedro e os discípulos, pescavam. Quando Jesus chamou Mateus, contador, e Judas, administrador, estavam os dois no seu escritório. Quando Jesus chamou Maria, já estava desposada, casamento já feito, só estava ajeitando a casinha e o enxoval para coabitarem juntos. Tinha um plano de vida. Quando Jesus chamou Davi, pastoreava as ovelhas. Quando Jesus chamou Eliseu, arava a terra. Quando Jesus chamou Abraão, criava ovelhas e gado. A repercussão bíblica é que Jesus, ou Deus, no Antigo Testamento, chega para chamar a pessoa no momento melhor da vida dela. Ela está estabilizada, talvez financeiramente, talvez materialmente, emocionalmente, psicologicamente, afetivamente, está tudo muito bem. Ela está apaixonada e Jesus chega e diz: eu quero você. Diga para quem está do seu lado: você tem que ter alguma coisa para deixar. É claro que eu estou pregando para gente inteligente. Diga amém. Eu não estou dizendo que Jesus não chama gente desempregado. Não estou dizendo que Jesus não chama gente que está separado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que por via de regra, tem exceção, mas por via de regra, a pessoa está namorando e Jesus diz: te quero. E você termina um namoro para deixar. Você está trabalhando, ganhando bem, Jesus diz: te quero. Você tem um emprego para deixar. Você está bem espiritualmente no seu ministério pessoal e Jesus diz: te quero. Então você tem uma mudança de vida
para deixar. Tanto é que as grandes comunidades que nós conhecemos, se você mandar um e-mail para lá e dizer assim: eu estou desempregado, eu moro com meus pais, eu tenho 23 anos de idade, eu vivo da mesada que minha mãe me dá, eu vou para a missa no carro do meu pai, eu não namoro há 7 anos, e o meu sonho é morar na comunidade de vocês. O vocacional vai dizer: isso não é chamado, isso é fuga. Porque Jesus, na via de regra, não chama quem está desempregado, sem namorar, sem paróquia, sem servir, sem ministério, viver nas custas do Pai. Por via de regra, não é isso. Jesus espera dar uma namorada para ele, um emprego novo para ele, para daí 6 meses diz: agora eu te quero. Por via de regra. Diga para quem está do seu lado: o chamado acontece no melhor momento da sua vida. A minha comunidade não é grande, 19 anos é bebê. Mas nós também adotamos isso. Não é que a gente diz não, a gente já fica com a pulguinha atrás da orelha. Então, quando eu recebo um jovem dizendo: eu conheci Moisés Rocha num retiro, meu coração queimou, eu quero evangelizar o mundo inteiro. Aí vem as perguntas: você trabalha? Não, eu estou por conta da obra. Você namora? Nem pense em namorar, eu só quero salvar a alma. Qual é a sua paróquia? Eu estou por que der e vier. Você já sabe que isso não é vocação, não, é bomba. Esse tipo de gente é pepino. Porque não é assim que o chamado acontece. Aí é interessante aqui 2 coisas nessa característica. O chamado acontece no melhor momento da sua vida? Sim, só que alguns são chamados a deixar tudo. Eu terminei um noivado, vendi um lote com construção em ponto de laje, desisti de casar, vendi a carta de crédito do carro, pedi demissão na empresa, larguei a casa dos meus pais, viajei 700 quilômetros. Eu fui chamado a deixar tudo no melhor momento da minha vida. Mas alguns não são chamados a deixar tudo, mas Deus quer ver se você tem coragem de deixar, se Ele pedisse. Qual é o exemplo disso? Isaac com Abraão. Todo mundo conhece a história? Deus falou com Abraão: mata seu filho para mim. Abraão falou: sim, senhor. Botou o filho debaixo do sovaco e foi. Encurtando a história, que não é assunto aqui, quando chegou no monte de Moriá, pegou o filho, amarrou a lenha, e o filho dizendo: pai, cadê o cordeiro? E o pai chorando, dizendo: o cordeiro era ele, era o filho. E ele foi preparando o holocausto, o sacrifício. Quando ele foi cepar a cabeça, o anjo falou: não mate. O Senhor não quer que você mate seu filho. Só queria saber se o filho ocupa ou não o primeiro lugar. Se Deus pedisse, se você era capaz de dar. Então, alguns Deus vai pedir para largar tudo. Outros Deus vai pedir o seu Isaac. Então, o dinheiro não é mais o primeiro lugar. A casa não é mais o primeiro lugar. O sonho não é mais o primeiro lugar. Os seus afazeres não é mais o primeiro lugar. Então, o chamado ocupa o primeiro lugar. E nas horas vagas você cuida da sua vida. Fala para quem está do seu lado: é no melhor momento da sua vida. Fala para quem está do outro lado: é no melhor momento da sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso mesmo? É isso mesmo. Tá? Então, hashtag fica a dica. Quando a pessoa está disponível demais e não faz nada, está só procurando uma obra para ir, por via de regra, tá, gente? Em nome de Jesus, me entenda. Por via de regra, isso não é considerado um chamado. Alguma coisa tem errado com isso. Tanto é que as comunidades começaram a pedir uma carta da paróquia para saber se a pessoa está inserida, uma carta da família para saber o comportamento da pessoa. Então a pessoa teve que deixar um namoro, ou um noivado, ou um emprego, ou trancar uma faculdade. Então a gente acredita que Deus primeiro chama para se encontrar com Ele, investe nessa pessoa, e no melhor momento da vida da pessoa diz: agora eu te quero. Agora é o segundo chamado: estou te chamando para ser só meu. Esse só meu pode ser largar tudo para ser só meu, como eu, ou pode ser não largar tudo, mas é o Isaac que você deixa em segundo plano, porque a comunidade está em primeiro. E enquanto eu não estou na comunidade, aí eu trabalho, eu tenho família, eu tenho minha vida, eu tenho meu carro, eu pago as minhas contas, mas a comunidade gritou, eu estou nela. Por quê? Porque ainda que eu não larguei tudo, eu estou disposto a largar se Deus pedir. É uma questão de quem está no centro e quem não está no centro. Quem está no trono, quem não está no trono.
Segunda característica do chamado: primeiro, ele acontece no melhor momento da nossa vida. Segundo, ele acontece num processo de maturidade. Repete comigo: ele acontece num processo de maturidade. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, um lado do outro. Ele acontece num processo de maturidade. Isso significa que Deus não chama ninguém antes da hora. Significa que Deus não usa gente que não está pronta ainda. Por quê? Senão ele vai queimar a pessoa. Então assim, a pessoa chegou na comunidade agora, até ontem ela participava das falsas doutrinas, ela está sendo liberta ainda, Deus está fazendo a obra, e alguém já está forçando a barra para meter uma cruz nela, para fazer ela virar uma membra. Respeita o processo, é o processo da maturidade. Ela precisa acertar o casamento dela, apaixonar por Jesus, acertar a vida dela, ter maturidade para guiar a vida dos outros, para viver em comunidade, para ir nesse momento que é o melhor da vida dela, e ela está madura, Jesus dizer: eu te quero. Porque se a gente antecipar os processos, a pessoa vai se machucar e vai machucar os outros dentro da comunidade. Então muitas comunidades que eu conheci pelo Brasil, que eu preguei, que eu dei formação, eu vi pessoas que quase que se comiam umas às outras, que não podia dizer que tomavam um tapa na cara. Mas por quê? Porque as pessoas saíram do primeiro chamado, conheceram Jesus, glória a Deus, mas não deu tempo de chegar nesse processo de organização de vida e de maturidade para Jesus fazer o segundo chamado, e alguém já socou ela na frente, e aí socou ela precocemente. E esse sentimento precoce é muito perigoso. Cantar precocemente, pregar precocemente, liderar precocemente, cuidar de algum cargo, alguma função precocemente, a pessoa ainda não está madura para isso. Então decore: Deus não usa gente fora da hora, Deus não usa ninguém que não esteja pronto, Deus respeita o processo das pessoas. É por isso que, por exemplo, Ezequiel, quando chegou no exílio, o povo estava morrendo, mas Deus deixou ele 5 anos sem pregar, porque tem a hora certa de Deus te usar. Tá, acompanhe o raciocínio para eu poder chamar o Eduardo. O primeiro chamado, diga comigo: se encontrar com Jesus. Aí ele vai investindo em você, vai te curando, vai te libertando, vai te formando. Diga glória. Quando você está no melhor momento da sua vida, diga aleluia. E maduro, diga aleluia. Aí é o segundo chamado: vem me servir, eu te quero. Vem caminhar numa vida de comunidade. Porque tendo algo para deixar e estando maduro, qualquer coisa que vier daqui para frente, você está pronto. Esse é o processo lógico. Se entendeu? Pode aplaudir. Eu queria que vocês escutassem o Eduardo falar sobre o segundo chamado. Diga comigo: no melhor momento da minha vida e num processo de maturidade. Bom dia, irmãos, a paz. Eu me chamo Eduardo Oliveira, sou natural de Arapongas, no norte do estado do Paraná, próximo a Londrina, próximo a Maringá. Minha família é toda de lá. Eu sou casado, completo agora neste ano 18 anos de casado. Tenho 2 filhos, o Juan Felipe de 14 anos de idade e o Benjamin, que vai fazer 6 anos nesse ano. É algo diferente que nós estamos fazendo aqui, né? Eu sou pregador também, mas o Moisés me veio com esse desafio da gente colocar em palavras um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez comigo, né? Embora eu já preciso dizer que, ao contrário do que às vezes a gente vê muito na igreja, isso não desmerece ou nem merece mais. Mas a gente sempre, quando a gente ouve a palavra testemunho, a gente sempre pensa em o que é em via de regra, e isso é lindo e é maravilhoso o que Deus faz. Mas sempre quando a gente ouve a palavra testemunha, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém que não caminhava na igreja, alguém que vivia nas drogas, alguém que era prostituto, alguém que era isso e tal, encontrou Jesus, se converteu, veio para a igreja e glória a Deus, hoje serve. Não, eu não tenho esse testemunho para te dar. Muito pelo contrário.
Eu desde pequeno fui criado na igreja. Meus pais sempre me levaram, me ensinaram a doutrina da igreja católica. Lógico que até então era o que a gente chama de católico por tradição. Aquela coisa, menino, domingo é dia de missa, então menino tem que fazer a catequese. Então eu com 7 anos de idade, eu já era coroinha da igreja. Depois com 8, com 9, já comecei a fazer leitura na igreja. Então sempre tive uma caminhada dentro da igreja. Não sou santo, lógico que não, mas não tenho um testemunho, daquele testemunho da pessoa que viveu no mundo, etc. e tal, e veio para a igreja. Não, eu sempre fui caminhando na igreja. Mas aos 14 anos de idade, eu fiz o meu primeiro encontro da renovação carismática católica. Já caminhava, era coroinha, ajudava na liturgia, depois coordenador de coroinha, mas aos 14 anos de idade eu fiz aquilo que a gente chamava de experiência de oração da renovação carismática católica. A gente entrava na sexta-feira à tarde e saía só no domingo à noite, era 3 dias. Eu fui fazer a minha experiência de oração. Dentro dessa experiência de oração, então, eu vivi algo que até então eu não tinha vivido, que era a experiência com o Espírito Santo. Então, no momento de efusão, que acontecia sempre no domingo, em que fazia as tendas e as pessoas colocavam as mãos, ali eu repousei, naquele momento eu levantei chorando. E naquele ímpeto, não foi por impulso, não, foi por um chamado de Deus. Mas quando eu me levantei daquele repouso, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero dar a minha vida por causa desse evangelho. Eu quero dar a minha vida por causa desse Pentecostes. Eu quero dar a minha vida por causa desta igreja católica, apostólica, romana, na qual eu faço parte. Já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu primeiro registro em carteira foi com 13 anos de idade. Na época podia. E então, saí daquele encontro apaixonado por Jesus Cristo. Comecei a caminhar no grupo de oração. O menino de 14 anos de idade, ele fala, eu quero dar a minha vida para Deus, eu quero dar a minha vida pela igreja, o que ele pensa? Vou ser padre. E comigo também não foi diferente. Então, com 15 anos de idade, pedi demissão do meu trabalho e fui para um seminário. Fiquei 2 anos no seminário achando que Deus me queria padre. E no final de 2 anos eu descobri que Deus não me queria padre. E quando eu fui sair do seminário, meu reitor, meu superior na época, ele disse para mim, eu muito triste, chorando, eu falei, meu Deus, e aquilo que eu prometi para Deus em dar a minha vida pelo evangelho, como é que eu não vou servir a Deus? Eu estou renegando aquilo que eu prometi para Deus, de eu me consumir por causa da igreja. E eu em lágrimas dizendo, mas eu vou embora, porque eu não estou me sentindo, não estou me localizando aqui. O meu reitor olhou para mim, lógico, entenda o que eu vou falar, eu estou falando para gente inteligente, diga amém. Eu estou falando para pessoas inteligentes, diga amém. Lógico que o sacerdote, ele sempre entenda o que eu vou dizer, está um nível a mais do que nós leigos, porque está nas mãos dele o que nós chamamos de sucessão apostólica. Então o padre aqui da nossa paróquia, seja ele, a vida que ele tiver, ele sempre está acima de qualquer leigo, porque tem algo na mão dele chamado sucessão apostólica, que o liga diretamente ao trono de Pedro, aquilo que está em Mateus 16, quando Jesus disse para Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edifico a porta, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o meu reitor naquela época, quando eu fui sair do seminário, olhou para mim e falou assim, Eduardo, você pode fazer muito pela igreja, sem necessariamente ser um padre. Na minha cabeça, de um menino de 16, 17 anos, eu tinha na época, eu falei, como que eu, sendo leigo, vou fazer mais do que um padre? Na minha cabeça, era em nível de fazer mais, de estar acima. Não entendi. Voltei para a minha cidade, triste, choroso, perdido. Voltei para o meu grupo de oração, comecei a caminhar de novo. Com pouco tempo eu virei coordenador do grupo de oração. Comecei a pregar no grupo de oração. Eu completo neste ano 20 anos já de ministério de pregação. São 24 anos do meu batismo no Espírito Santo. Voltei para a minha cidade e comecei a caminhar no grupo de oração. Nesse processo todo, então, conheci hoje a minha atual esposa, a Edna. Então nós vamos completar 18 de casado e 22 anos que nós estamos juntos. Nós namoramos 4 anos, para depois nos casarmos. Comecei a pregar, virei coordenador diocesano da renovação carismática. E nunca mais parei. Neste processo todo, fiz teologia para leigos,
Fui ministro da Eucaristia por 10 anos. Fiz minha faculdade, me casei, trabalhando, minha esposa trabalhando. Construímos a nossa casa, tivemos o nosso filho. Fui crescendo profissionalmente na empresa, ela também. Chegou no momento da minha vida que eu, resumindo bem a história, eu estou agora com 30 anos de idade, casado, com um filho. É para você acordar, aleluia. Casado, com um filho, uma casa própria, muito boa, paga, um carro zero na garagem, um mega salário, diretor geral de uma indústria, com mais de 600 funcionários. A minha esposa, diretora financeira de uma outra grande companhia. Eu pregando no grupo de oração, servindo no grupo de oração, sendo ministro de diaconia, lá no Paraná existe muito isso, que é chamado de ministro de palavra, onde dentro, como aqui é uma capela, é isso? Então a capela lá no Paraná sempre fica a responsabilidade de um ministro da palavra. Então o padre concede a ele, vamos dizer, um grau acima do ministro da Eucaristia, e o ministro da palavra é quem movimenta a comunidade, a capela. Ministro da palavra. No melhor momento da minha vida, financeiramente, profissionalmente, e poderia dizer até espiritualmente. Mas algo dentro do meu coração inquietava, queimava e não era completo. Fala para quem está do seu lado, você pode ter tudo e mesmo assim faltar alguma coisa. Não, abra a boca, fala para quem está do outro lado, você pode ter tudo e mesmo assim falta alguma coisa. Falei, gente, está faltando alguma coisa, vamos viajar, vamos. Comprava pacote de viagem para o Nordeste, ficava 7 dias, feliz da vida. Voltava, algo aqui dentro faltava. Acho que eu preciso rezar mais. Vamos começar a rezar de madrugada. Rezava de madrugada. Algo aqui dentro faltava. Um belo dia eu levantei de madrugada para rezar. E eu lembro até hoje, foi um dia, eu durmo muito mal até hoje, eu sempre dormi muito mal. Mas aquele dia foi algo assim, muito maluco. Eu lembro que eu deitei, 11h30, meia-noite, e eu comecei a virar na cama, não conseguia dormir. E entre cochilos, acordados e sonhos, eu ouvi o Senhor me chamar. Eu quero falar contigo. Eu olhei para o relógio, era 2h30 da manhã, falei, Senhor, mas agora, estou tentando dormir. Ele falou, quero falar contigo. Eu me levantei, fui para o altar da minha casa, me ajoelhei, comecei a rezar. E entre lágrimas, e pedindo para Deus, realmente, Senhor, esse vazio que é? Eu já te sirvo, a minha vida é sua, minha casa é sua, meu carro é seu, eu trabalho para ti, eu procuro ser um bom gerente, um bom chefe, um bom pai de família. O que está faltando para mim ser completo? E Deus falou no meu ouvido, eu preciso que você cumpra a promessa que você me fez quando você tinha 14 anos de idade. Eu falei, o senhor está louco? Eu falei, não, o senhor está de sacanagem comigo. Eu falei, eu já estou casado, tenho filho, tenho casa, tenho trabalho, já te sirvo, eu já prego para o senhor, o que mais o senhor quer? E ele falou, eu quero tudo. E eu falei, mas como assim? Ele falou, eu quero tudo. Beleza. Saí daquela oração, não entendi muito bem, mas aquilo começou a inquietar o meu coração. E eu já pregava. E aí eu indo numa missão, uns 30 dias depois disso, com um amigo, a gente partilhando dentro do carro, conversando, indo para a missão, esse amigo meu virou para mim e falou assim, eu não conhecia a comunidade Filhos de João Batista, muito menos o Moisés. Esse amigo meu falou para mim, Eduardo, você conhece o Moisés? Eu falei, o da Bíblia sim. Ele falou, não, o Moisés, um gordinho de Minas Gerais. Eu falei, nunca vi, nem ouvi. Você não conhece? Tem muitas pregações dele no YouTube e tal, e ele prega muito nessa linha que você gosta, dessa radicalidade, dessa verdade, você fala o que tem que falar, você não manda recado, tiver que bater, você bate. Ele vai muito nessa linha também do que você gosta. Escuta uma pregação dele um dia, eu falei, tá bom, o dia que der eu escuto. Fomos, pregamos, final de semana, voltei para casa. Passou uns 90 dias, toda sexta-feira era dia de faxina em casa. Então eu e minha esposa ia fazer faxina, eu sempre gostei de lavar banheiro, gosto até hoje, lavo muito bem, tá? Por detalhe. Fui lavar o banheiro, 90 dias se passaram, e sempre quando eu ia lavar banheiro eu tinha mania de colocar uma pregação e ficar escutando.
enquanto eu ia lá lavando, esfregando o vaso, a pia, escutando a pregação. 90 dias se passou, eu falei, Moisés Rocha. Deixa eu escutar quem que é esse cara que eu não conhecia. Joguei na internet, Moisés Rocha, baixei a pregação, coloquei lá. Fui lavando o banheiro, escutando a pregação do Moisés. Conforme o Moisés ia pregando, eu lavando o banheiro, as minhas lágrimas começaram a descer. E meu coração... Mas não era a pregação em si. Lógico, eu não estou dizendo, não estou dizendo que eu não precisava ouvir aquilo que ele está dizendo. Não. Mas tinha algo por trás daquela voz, tinha algo por trás daquela pregação que mexia no mais íntimo do meu ser. E eu comecei a escutar e a chorar, sem entender nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei, deve ser água sanitária que está muito forte. E as lágrimas descendo. Chamei minha esposa, falei, amor, vem cá escutar esse cara. Minha esposa começou a escutar também, e as lágrimas dela também começaram a descer. E a gente sem entender nada. Falei, o que está acontecendo? Escutei um, escutei outro. Beleza. Também não entendi o que estava acontecendo. Passou nisso um processo todo, mais alguns tempos, 30, 40 dias. Esse mesmo amigo que me falou do Moisés, me liga. Eduardo, eu estou indo para Minas. Falei, fazer o quê? Vai ter um retiro mariano lá na comunidade do Moisés. Eu vou para lá. Você não quer ir comigo? Eu falei, quando é que é? Ele, dezembro. Eu falei, cara, dezembro é o pique da fábrica. Quem trabalha em fábrica sabe que dezembro é a auge que a produção está todo vapor. Eu falei, eu não consigo viajar para um retiro, até mesmo porque Minas eu vou ter que ficar no mínimo 5 dias. Entre avião, vai e volta, é 5 dias. Eu falei, não consigo. Eu falei, eu não tenho condições de ir para lá. Ele, então tá, eu vou. Vai eu e o fulano de tal, um outro amigo nosso. Eu falei, Deus abençoe. Eu falei, deixa eu ver aqui, qualquer coisa eu te falo. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer em Minas? Eu falei, nunca que eu vou mudar para Minas Gerais. Nunca. Eu sempre falei na minha cabeça que eu moraria Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Eu gosto de frio. Falei, eu ir para Minas? Falei, imagina, jamais. E eu conhecia, porque eu trabalhava no Brasil inteiro viajando já. Falei, nunca que eu vou morar em Minas. Passou uns 20 dias, o meu patrão entra na minha sala e falou, então, estourou um problema com um cliente aqui, eu vou precisar que você vai resolver. Eu falei, aonde? Ele, Minas Gerais. Eu falei, sacanagem? Minas? Eu falei assim, qual que é a cidade? Ele, 7 Lagoas. Eu falei, hã? Na hora, na frente, eu falei, só um minutinho. Site, Comunidade Filhos de João Batista. Sede, 7 Lagoas. Eu falei, opa. Eu falei, tá, e quando é que tem que ser? Não, você precisa ir para lá dentro dos próximos 15 dias. Dentro de 15 dias aconteceria o evento do Moisés. Falei, beleza. Falei, tá, deixa eu me programar, vou para lá. Falei, bom, já que eu tenho que ir para lá resolver esse problema com o cliente, é a oportunidade que eu tenho, já emendo no retiro do Moisés. Liguei para esse amigo meu, falei, surgiu oportunidade aqui, acho que a gente consegue ir para o retiro. Ele falou, então, eu não vou mais. Eu falei, sacanagem. Eu falei, agora que eu consegui, você não vai mais? Por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro, as passagens estão caras. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui, eu vou ver os preços do voo. Eu falei, como eu vou para coisas pessoais, eu vou pagar do meu bolso o voo. Eu falei, se tiver um preço bom, eu passo no meu cartão aqui, parcela, você me paga. Se for assim, então eu vou. Eu falei, deixa comigo. Entrei os voos baratos, comprei para mim, comprei para ele. Falei, o voo tá certo. Agora você liga para o Moisés, ele já tinha contato com o Moisés. Falei, e acerta a hospedagem. Falei, se eu não vou pagar o hotel, não. Fala para o Moisés arrumar lá um lugar para a gente ficar. E ele falou, deixa comigo. Resumindo, passou o tempo, fui para Minas Gerais. Fiz a reunião com o meu cliente, cheguei na comunidade Filhos de João Batista. Muito despretensiosamente. Muito despretensiosamente. Nunca imaginei que um dia eu moraria lá. Nunca imaginei o que Deus estava fazendo comigo. Mas a minha visão ela é administrativa. Eu sou bacharel em ciências contábeis. Sempre trabalhei com administração. Então a minha cabeça, eu sempre brinco que ela é tipo a tela do Homem de Ferro. Ela vai abrindo as telas na sua frente. Quando eu cheguei na comunidade, eu comecei a conversar com os membros, com os missionários dali. Como é que vocês têm arrecadação? Como é que vocês sobrevivem? Como é que faz isso? Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona aquilo ali? E na minha mente ia... Eu falei, gente, acho que eu posso ajudar muito esse povo aqui. Eu falei, acho que é possível. Acho que eu consigo, com a minha capacidade, se Deus está me colocando aqui, Ele tem alguma coisa. Então, eu acho que lá do Paraná mesmo, eu consigo ajudar eles em algumas coisas por aqui. Beleza. Isso antes do retiro. Fomos para o retiro, era na fazenda, onde a nossa fazenda de recuperação hoje, onde é a nossa sede. Chegamos lá, o encontro aconteceu embaixo de uma tenda. Não tinha rincão na época, era uma tenda, essas tendas alugadas de lona.
e chuva 3 dias. Eu nunca na minha vida tinha ficado acampado em barraca. Foi minha primeira experiência, e eu digo que última para nunca mais. Foram 3 dias embaixo d'água. Molhou toda a barraca, entrou água. A minha mala encheu de água e de lama. E aonde tinha sido montado a tenda para o local de pregação, a lama escorria no meio. E a gente sentado nas cadeiras e a lama escorrendo. Eu falei, gente, não é possível uma comunidade viver desse jeito. Eu lembro que uma das noites eu passei sentado em 2 cadeiras dessas plásticas. Porque já a minha barraca molhou tanto que eu não aguentava mais ficar lá. Eu falei, eu vou dormir sentado. Tinha uma varanda na casa sede da fazenda. Eu botei 2 cadeiras e ali eu sentei em uma, botei o pé na outra e ali eu passei a noite inteira. Falei, nunca mais eu piso nesse lugar. Falei, miséria, o que eu vim fazer aqui? Falei, só louco para ficar num lugar desse. Beleza. Pregação acontecendo, sexta, sábado, domingo. Momentos fortíssimos e belíssimos, onde eu sentia a presença de Deus e de Nossa Senhora naquele lugar. No modéstia à parte, preciso aqui fazer uma propaganda. Quem pisa nas nossas terras, não sai de lá a mesma pessoa. É impossível, impossível. Todos os nossos retiros, quem pisa lá, a pessoa não quer ir embora. A gente brinca, cada acampamento a gente fala, a gente tem que tocar o povo ir embora. Vai embora, já acabou. Que as pessoas querem ficar. Existe uma atmosfera espiritual diferente naqueles lugares. Última pregação do retiro, do acampamento. Moisés subiu, pegou o microfone. Ele não fez uma pregação. Ele começou a falar de chamado e de sonhos para a obra. Ele falando, a fazenda é alugada, só tinha mato a fazenda. Mas eu sonho com casas aqui, uma capela lá. Eu sonho a gente comprar essa fazenda. Ele falando de projetos, e o Eduardo chorando. Ele falando de construir, e o meu coração, e eu chorando. Eu falei, gente, o cara não está pregando, ele está falando de projeto, de construir, de gastar dinheiro. E eu chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Que bagunça é essa? Eu não estou entendendo mais nada. E ele foi falando que a gente precisa conhecer e depois servir a Deus. Eu quero aqui emendar mais uma palavra nisso que Moisés disse. E eu quero que você repita comigo. Isso é catecismo da Igreja Católica. Todo ser humano, repita comigo, é chamado a conhecer, que foi o que Moisés chamou aqui do primeiro passo. Segundo, a servir e a amar a Deus. Todo ser humano é chamado a conhecer, a servir e amar a Deus. Moisés falou das duas. Quais são as 3 palavras então? Conhecer. Quais são as 3? Moisés falou das duas, eu preciso que você grave a terceira que eu vou chegar lá. E o Moisés falou de chamado, mas assim, muito super. A pregação não era chamada, era obra, ele estava apresentando a obra. E eu chorando. Nesse meio de tempo todo, a minha esposa não tinha ido. E alguns bate-papos com o Moisés em intervalo. Moisés, ele é isso que vocês conhecem, ele é essa pessoa extremamente acessível, ainda mais na casa dele. Eu falei, Moisés, vocês não têm arrecadação, tal? Eu liguei para minha esposa. Eu falei, amor, eles não têm sistema de sócios aqui. Eu tinha pensado a gente ajudar eles a implantar sistema de boletos para eles. A minha esposa sempre foi gerente financeira de banco, ela entende tudo. Eu falei, deixa ela fazer. Eu falei, deixa eu ver alguma coisa aqui. Beleza. Terminou a pregação do Moisés, essa que eu chorei igual um condenado. Ninguém chorando, só eu. Parece que ele estava falando só para mim. Terminou o retiro. Eu catei o Moisés num canto, falei, meu irmão, eu preciso falar com você. Eu falei assim, olha, não quero te ensinar a fazer comunidade. Não entendo nada de comunidade. Mas eu sou administrador, tal, papapá. Me expliquei, contei meu currículo para ele. Que a gente acha que para ser de comunidade, você tem que ter currículo. E para você ser de comunidade, você não tem que ter currículo. Você tem que ter coragem para dar o passo e dizer, Senhor, eis-me aqui. Talvez os grandes erros das comunidades, das pessoas que querem adentrar na comunidade, é que elas acham que precisa ter currículo. Isso acontece na nossa.
A nossa formadora, ela vive dizendo, às vezes, em algumas partilhas nossas, que quando a pessoa manda um e-mail, querendo entrar para a comunidade, ela já manda o currículo. Eu sou isso, eu faço isso, eu sou coordenador disso, eu prego nisso, eu já prego há tanto tempo, eu sou ministro disso. O currículo é lindo, mas Deus chama e a pessoa não tem coragem de largar tudo para servir. Então, que adianta currículo se você não tem coragem, se você não tem fé e se você não tem atitude? Fala para quem está do seu lado. Se liga. Terminou, então, eu chamei o Moisés no canto, falei, meu irmão, eu não quero te ensinar a fazer comunidade, não entendo nada, mas assim, eu sou administrador, contei meu currículo, falei, eu vi que eu posso te ajudar em muitas coisas. Vamos implantar uma revista por mês, vamos colocar boleto, eu acho que você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e ele ficou uns 15 minutos em silêncio, e eu... Quando eu terminei de falar, ele falou assim, você acabou? Eu falei, acabei. Ele falou assim, então, eu não preciso que ninguém me ensine o que eu tenho que fazer. Tudo o que você falou, eu já sei que eu preciso fazer. Eu preciso de gente, de coragem, para vir fazer. Porque eu não tenho tempo. Já que você está me falando tudo, dá a sua vida para Deus e vem fazer. Eu falei, ô simpatia de pessoa. Falei, doce. Mas quando ele falou aquilo, uma flecha atravessou meu peito. Pau! Eu falei, caraca. Falei, e agora? E eu comecei a chorar na frente dele. Ele falou assim, não quero mais falar com você aqui. Está aqui meu contato, pensa o que você quer fazer e depois você me liga. Fui embora, saí dali assim extremamente perdido. Perdido. Cheguei em casa com a mala cheia de lama. Falei, minha esposa vai me excomungar até a terceira geração minha, né? Falei, ela nunca, se eu contar para então que esse louco me falou uma loucura dessa, e o louco aqui está pensando em aceitar a loucura, falei, aí que ela vai me botar para fora mesmo, ó. Cheguei em casa, quando eu entro na porta, botei a mala, ela só falou, oi amor, tudo bem? Eu falei assim, então, sem eu falar nada, ela falou, oi amor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como é que foi a viagem? Foi bom, tá? Eu falei assim, então, acabei de falar com o gerente do banco aqui, sobre aquela comunidade lá que você comentou de Minas, e tá tudo certo, é extremamente possível a gente fazer o boleto para eles. Falei, como é que é? Você começou a sonhar com esse projeto também? Ela falou assim, sim, desde que você me ligou e você falou, algo inquietou o meu coração. E eu já comecei a dar passos práticos para a gente poder ajudar eles. Eu falei, opa. Falei, então agora lascou tudo de vez mesmo. Falei, porque tem o louco que fez a proposta, o louco que está pensando, e a louca que também está pensando. Liguei para o Moisés, falei, irmão, alguma coisa está acontecendo. Ele falou assim, então agora para. Então agora a gente precisa começar a falar sério. Ele falou assim, a sua esposa não pode aceitar um chamado pelo que você viu. É preciso que ela venha aqui, conheça a obra, conheça a comunidade, conheça o carisma, para então vocês pensarem aquilo que Deus quer. Falei, ok, vou ver aqui então uma data e a gente vai para aí. Isso foi dezembro. Eu tinha férias em janeiro. Falei, para onde é que eu vou passar minhas férias? Lá em Minas Gerais. Falei, Moisés, tem férias em janeiro, assim, tal. A gente programou a data que ele estaria na comunidade. Ele falou, pode vir que eu vou estar aqui, eu recebo vocês. Nesse meio de tempo, eu fui rezar. Quando eu fui rezar na capela, eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Que bagunça é essa? Voltei para a empresa, perdi o gosto pela empresa, andava na rua da minha cidade, me sentia um estranho, ia para as reuniões de família, não tinha mais graça, o povo falando era um papo chato, e aquilo já não te cabe mais, aquilo não te serve mais, onde você ia, você já não é mais bem recebido, você vai perdendo a graça, vai perdendo o gosto, você não quer mais trabalhar, você não quer mais fazer nada, você só quer saber de Deus, isso vai te consumindo. E eu fui rezar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Quando eu fui rezar, ele me deu a passagem que ele deu para Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Falei, Senhor, o senhor está brincando comigo? Fechei a Bíblia. Falei, não quero rezar mais. E aí minha esposa foi rezar longe de mim. Qual foi a passagem que Deus deu para ela? Sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Fomos então para a comunidade em janeiro conhecer. Já todo um projeto montado. Resumindo bem a história, quando nós chegamos lá, a comunidade tem todo um processo vocacional. O Moisés, juntamente com a Andréia, que é a esposa dele, que é a nossa diretora vocacional hoje de todas as vocações da comunidade, escutaram toda a nossa história, todo o nosso projeto de vida, tal.
E eles falaram: Deus chama vocês para essa comunidade. Falei: cara, você está louco. Falei para ele, na cara dele, que eu sou muito sincero e muito direto. Como Moisés também é, acho que é por isso que a gente dá tão certo. Deu dois loucos juntos. Falei: cara, você está louco. Ele falou assim: Deus te chama para essa obra. Só precisa de você dar o sim. E eu em lágrimas falei: cara, não dá. Eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filho. Como é que eu vou viver? Ele falou assim: eu também não sei como é que eu vou aguentar pagar conta de mais uma família. Mas se Deus está te chamando, Ele vai dar um jeito. Só precisa do seu sim. Falei: Moisés, não dá. Onde é que meu filho vai estudar? Onde é que eu vou morar? Ele falou para mim assim: quando Nossa Senhora deu sim, ela não fez nenhuma pergunta para o anjo. Ela simplesmente perguntou: como se dará isso? E o anjo respondeu: o Espírito Santo te dará todas as coisas. E ele falou: então eu também não tenho resposta para te dar. O que eu posso te responder é: o Espírito Santo irá conduzir todas as coisas, a partir do seu sim. Tem o seu sim ou não? E eu falei, olhei para minha esposa, a gente chorando, eu estou resumindo muito a história, mas nós dois chorando, a gente falou: Senhor, eis-nos aqui, o Senhor tem o nosso sim. E ele falou: então você volta para a sua cidade, organiza a sua vida, e o quanto antes você puder estar em Minas Gerais, é melhor para nós, para você, para Deus preservar a vocação de vocês. Saímos, voltamos para a nossa cidade. Falei: vamos dar passos práticos agora. Isso foi em final de janeiro. Quando foi em fevereiro, chamei meu patrão. Falei: eu preciso conversar com você. Ele falou: pois não, Eduardo. Eu falei: então, eu preciso sair da empresa. Ele falou assim: por quê? Foi proposta de salário? Eu falei: não. Você vai ganhar mais? Eu falei: pelo contrário, eu não vou ganhar nada. Ele falou assim: por que você vai sair? Eu falei: acho melhor eu não te explicar, porque você não vai entender. Então vamos fazer o seguinte: você só me libera, que vai ser melhor para nós dois. Ele falou assim: não, eu não vou deixar você sair. Você é meu braço direito e meu braço esquerdo, eu não posso perder você. Você entende tudo da empresa. Se o problema for salário, eu triplico o seu salário. Ele triplicou o meu salário. Já não era baixo, eu já ganhava muito bem. Ele se propôs a pagar 3 vezes o que eu ganhava. Eu falei: como é que é? Ele falou: eu triplico o seu salário para você ficar. Eu falei: então você me dá uns dias que eu preciso rezar de novo? Eu vou ver o tempo que você quiser, mas eu não vou deixar você sair. Gente, eu sou humano, dinheiro chama atenção. Fui rezar de novo, fazer conta, matemática. Quando eu fui rezar de novo, Deus me deu a mesma passagem: sai da tua terra e vai para a terra que eu estou te indicando. Falei: tá bom, entendi. Aí peguei, passado uns 10 dias, chamei ele de novo, falei: olha, eu agradeço muito o carinho, o prestígio, a sua proposta, mas eu não posso ficar mesmo, eu preciso sair da empresa. Aí ele fechou a porta, bravo, ele falou assim: você que não está entendendo o que eu estou falando. Você comanda toda a empresa, você é meu braço direito, meu braço esquerdo, você manda, você desmanda, você contrata, você manda embora. Você tem pouquinhas coisas só que sou eu que faço. Vamos fazer o seguinte então? Eu mantenho o seu salário 3 vezes mais e te dou 10% da empresa, você vira meu sócio. E eu saio da empresa, já estou cansado, eu tenho uma única filha mulher, ela já está morando em outro estado, ela não quer saber mais dessa empresa. Você toca a empresa. Eu venho aqui uma vez por mês só e acabou, você fica com a empresa para você. Falei: como é que é? Ele falou assim: 3 vezes a mais de salário e 10% da empresa? Ele falou assim: é. Eu falei: então você me deixa rezar de novo? Fui rezar e fazer conta. Resumidamente, sem as ações da empresa, porque com as ações da empresa. Claro que as ações não é dinheiro em espécie, é bens imobilizados, ficam lá parados. Mas em um ano, eu ganharia mais de R$1 milhão. Em um ano. Com a proposta que ele me fez. Fiz uma conta. Falei: gente, eu trabalhando aqui, ficando na empresa, eu consigo mandar para a comunidade, sem me pesar, R$5 mil todo mês de doação. Liguei para o Moisés. Moisés, o cara fez tal proposta, assim, assim, assado. Se eu ficar aqui, eu consigo mandar 5 mil de doação para você todo mês. Ele falou: e você está pensando ainda? Fica aí. 5 mil reais para ajudar as contas da comunidade? Fechou. Fica aí, me manda o dinheiro. Brincando, lógico. Mas depois ele falou: pensa e reza. E ele não quis em nenhum momento. Eu estou dizendo isso muito claro porque
eu quero dizer muito claro que eu não fui em nenhum momento persuadido, ou por sentimentos, ou por comoções, não. Em nenhum momento Moisés, como pastor e como fundador, ele me orientou. Mas ele nunca disse, faça isso. Ele nunca em nenhum momento, ele falou, isso é o que você tem que fazer. Não, ele ia me dando os passos. Mas ele nunca influenciou na minha tomada de decisão. Fui rezar de novo. Quando eu fui rezar, Deus me deu a passagem do jovem rico. Senhor, já te sigo, já te sirvo, já te obedeço, já sigo os mandamentos, pago o meu dízimo. O que mais eu preciso fazer para servir o reino de Deus? Vai, deixa todos os teus bens, vem e segue-me. Eu fechei a Bíblia, taquei no sacrário, falei, se o senhor não sabe brincar, também não brinca, não precisa ser grosso comigo. E então, eu saí daquela capela decidido, falei, eu vou embora. E assim, de maneira resumida, eu saí do meu trabalho. Minha esposa pediu demissão do trabalho dela. E a gente falou, vamos embora para Minas. Fomos dar notícias para a família. Uma bênção. Todo mundo vai te apoiar? Não. Fala para quem está do seu lado. Esquece. Fala para quem está do seu lado. Muitas vezes. Abre a boca, fala muitas vezes. Quem vai matar a sua vocação não é quem está fora da sua casa, mas quem está mais perto de você. Fomos dar a notícia para o meu sogro. Então, sogro, reuni meu sogro, minha sogra, eu, minha esposa e meu filho sentado no sofá. Meu filho de 7, na minha época o Juan tinha 7 anos. E eu falei, então, nós vamos embora para Minas. Meu sogro, vai mudar de emprego? Eu falei, é isso aí, quase. Ele, a proposta é boa? Eu falei, excelente. Você, mas vai ganhar quanto? Eu falei, então, nada. Ele, não estou entendendo. Eu falei, nós estamos indo embora para uma comunidade. Ele, na hora, o semblante dele mudou. Ele falou assim, você está louco? Você está com 30 anos, um mega salário, casa própria, carro zero na garagem. É uma vida que, humanamente falando, que qualquer pessoa quer ter. O que você vai caçar em comunidade? É a canção nova? Eu falei, não, é Minas. Porque ele só conhecia a canção nova. Ele falou assim, você é louco. Você está largando tudo isso para você viver de resto, de comida dos outros? Aquilo eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. E ele olhou para a minha cara e falou assim, ele apontou o dedo na minha cara e falou assim, se eu soubesse que você um dia ia fazer isso com a minha filha, eu jamais teria permitido você se casar com ela. Vocês podem ir, mas vocês não têm a minha bênção. Eu chorando, não falei nada. O meu filho de 7 anos se levantou e falou, vô, eu não entendo porque você está falando isso para o meu pai e para minha mãe. O senhor tinha que ter orgulho deles, porque eles estão deixando tudo para servir o papai do céu. O senhor não deveria estar falando esse monte de besteira para ele. Saímos da casa do meu sogro, fomos conversar com meu pai e com a minha mãe. Meu pai e minha mãe, talvez um pouquinho menos, mas também falou, filho, a gente não entende o que você está fazendo. Mas se é isso que você quer, pode ir. Nós aceitamos, mas nós também não te abençoamos. Minha cunhada, secretária de paróquia, viu? Falou, preciso de tudo isso? O Deus que está lá em Minas é diferente do Deus que está aqui no Paraná? Vocês acabaram de batizar o meu filho. Se eu soubesse, não tinha chamado vocês para ser padrinho dele. E eu e minha esposa carregamos a mudança da nossa casa inteira. Eu, ela, o meu filho e um único amigo. Meu pai e minha mãe não apareceram no dia da mudança. Nem meu sogro, nem minha sogra. Eu me lembro até hoje que eu mandei a mudança para Minas. E nós ficamos mais 2 dias na cidade. Que eu precisava acabar de resolver algumas situações bancárias e tal. Nós ficamos na nossa casa mesmo, dormindo no chão. Eu e minha esposa, dormindo no chão. Porque nem meu sogro, nem meu pai quiseram nos receber. Porque a gente estava indo embora. Nós passamos 2 dias ali dormindo no chão da nossa casa.
sem mudança, porque a mudança já tinha ido para Minas. Os irmãos de comunidade receberam lá a minha mudança e colocaram na casa onde nós íamos morar. E nós ficamos ali 2 dias. E na cidade onde a gente era tão bem recebido, todo mundo começou a olhar para a gente meio atravessado. Em bancos, quando eu chegava, e os gerentes já vinham me receber na porta, porque era o Eduardo Oliveira, o gerente, o diretor da empresa tal. Quando eu fui lá para poder conversar com ele sobre as minhas contas que eu precisava resolver, eu não posso te atender mais agora. Você precisa entender que um sim, ele custa uma vida. O sim nos rouba tudo. O sim nos tira tudo. Eu, Eduardo, me vi dando meu sim para Deus e perdendo a minha família, perdendo os amigos que até então batiam nas minhas costas. Você é de Deus, nossa, como você é ungido, tal. Virarem para mim e falaram assim, não precisa disso tudo. Outros falaram, mas você tem certeza que vai seguir aquele louco? Você não acha ele radical demais? Precisa disso tudo? Ninguém vai entender o seu sim. Só você e Deus. Só você e Deus. O sim te rouba tudo. 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 Mas por outro lado, ele te dá aquilo que o mundo, nem salário, nem patrão, nem carro, nem casa, nem prestígio, nem amigos, nada pode te dar. O que Deus te dá a partir do sim é algo que valor nenhum pode comprar. É algo que somente Deus pode responder dentro da tua alma. Pode aplaudir. E assim nós deixamos tudo e fomos para Minas. Chegamos na comunidade. E eu preciso aqui abrir um parênteses também. Uma das coisas que eu falei para o Moisés, nesse processo vocacional, onde nós íamos embora, eu falei, irmão, eu não estou vindo aqui para ser pregador. Eu não quero ser pregador. O chamado que nós temos para a comunidade é para servir a obra. Não é para virar muitas vezes renomados. Talvez o maior erro de hoje das pessoas que querem servir a comunidade é porque elas querem uma carreira. Elas não querem servir, mas elas querem apenas ser vistas. Quantos nós recebemos de vocações na nossa obra hoje, de pessoas que dizem, já preguei em tal lugar, já cantei em tal lugar, já toquei com fulano de tal, já toquei tal. Ok, irmão, isso é lindo, mas quem é que vai vir trabalhar com dependente químico? Quem é que vai limpar a capela? Quem é que vai ajudar no cotidiano sem aparecer? A comunidade, como Moisés dizia na primeira pregação dele, existe os de frente sim, mas existe aquele que vão estar na retaguarda. E nenhum é mais merecedor do que o outro. Todas as vocações são autênticas e verdadeiras, mas desde que você aceite aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser visto, mas para servir, para uma vocação específica, chamada carisma, que no meu caso é carisma Filhos de João Batista. Se Deus está te chamando para o carisma Nova Via, é para o carisma Nova Via, independente da função que a Nova Via vai te colocar. Mas Eduardo, se Deus me fizer um grande pregador dentro da Nova Via, aí é desígnio e projeto de Deus, irmão. Ah, mas se Deus me fizer um grande músico, aí é desígnio e projeto de Deus. Quando eu cheguei na comunidade, eu fiquei 2 anos sem pregar, e feliz da vida. O Moisés sabe, até hoje eu brigo, não, irmão, não vou pregar não, prega você. Lógico, a necessidade da obra, a gente passou a pregar e viajar, mas isso foi um projeto de Deus. Nós chegamos na comunidade, muita dificuldade. Alguns irmãos não aceitavam, outros vão te receber bem. Comunidade é só flores? Não. E aqui então vem a terceira palavra que eu falei para vocês, que todo ser humano é chamado a... Todo ser humano é chamado a...
Todo ser humano é chamado a conhecer. Moisés falou. Servir é o chamado de você largar tudo no melhor momento da sua vida. E o amar a Deus é o que vai fazer você permanecer na obra. Se você não amar a Deus, você vai embora todos os dias. Eu continuo até hoje, há 7 anos, faço 7 anos agora, na comunidade Filhos de João Batista, porque eu todos os dias eu decido, Senhor, eu quero te amar mais do que a mim mesmo. Sabe aquela música, amar-te mais do que a mim mesmo, amar-te mais do que estão aqui, amar-te mais do que os mais queridos, Senhor, é amar. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ficar na comunidade. Vai ter problema? Vai. Vai ter irmão que vai te tirar do sério? Vai! Tem dia que você está beijando, dia que você tem vontade de grudar no pescoço do abençoado. Isso é vida de comunidade. Mas o que eu quero dizer para você, já fechando tudo isso. Hoje, eu não recebo nenhum real por mês. Na nossa comunidade nós não temos salário. Tudo aquilo que a gente recebe de doações, de venda de produtos, de livraria, mesmo sendo Moisés vendendo quando ele está sozinho, ou mesmo quando eu estou numa missão pregando sozinho com a mesma livraria, esse dinheiro não é nosso. Então quando a gente chega em casa amanhã, segunda-feira, a gente vai no financeiro e presta conta de tudo aquilo para a missão. Nós levamos tanto de produto, voltou tanto de produto, está aqui o dinheiro. Eu não tenho salário, Moisés não tem salário. Nenhum de nós da comunidade tem. Nós não ganhamos nenhum real por mês. Nós não pagamos previdência. Nós não temos plano de saúde. A casa que eu moro hoje é da comunidade. Chama a Casa Augusta, Rainha dos Anjos. O nome da camiseta que eu estou hoje, coincidência, é o Deus Dência. Cada casa nossa tem um nome. A casa que eu moro é Augusta, Rainha dos Anjos. O carro que eu ando é da obra. Se eu preciso comprar um tênis, eu tenho que chegar lá no financeiro e falar, então, está rasgando. O financeiro dá. Mas o que eu quero dizer para você é, embora não tenha salário, não tenha plano de saúde, não tenha previdência, não ganhamos nada, mas não nos falta nada. Porque quando você dá o seu sim, o sim te rouba tudo. Mas o sim, Deus verdadeiro, também te dá tudo. Não te deixa faltar nada. Eduardo, mas Deus não deixa faltar nada? Nada. Um testemunho muito rápido também, emendando nesse testemunho com testemunho. Eu me lembro de, Benjamin tem 4 anos atrás. Começou a propaganda em outubro mais ou menos, dos panetone da Cacau Show. O Juan Felipe, meu filho, já entende, falou, papai, eu queria tanto comer um panetone da Cacau Show. E ele já aprendeu em casa. Eu falei, filho, você já sabe, né? Ele, sim, papai. Tem que pedir para o papai do céu, né? Se ele der, a gente tem, né? Eu falei, filho, é isso. Ele falou, tá bom, papai, eu vou rezar. Mas o meu coração doeu naquela hora. Porque eu sou pai, gente. Então, como pai, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos e tudo aquilo que eles têm vontade. Meu coração doeu, mas eu falei, Senhor, a minha vida é tua. Então tudo aquilo que é meu é seu, os meus são seus, então cuida de as coisas para mim. Eu lembro que passaram 20 dias. Nós fomos pregar num retiro para casais em Brasília. E algo que é muito incomum acontecer. O pessoal topou pagar voo para mim, para minha esposa e para o Juan. Coisa que é muito raro, porque normalmente às vezes a pessoa paga um voo só, eles pagaram para a família inteira, como era um encontro de casais. A gente pregou encontro para casais, eu, a minha esposa, embora ela também não é pregadora. Mas a gente partilhou juntos, testemunhos e tal. E no final do encontro, no domingo, no encerramento, o pessoal veio agradecer, toda aquela coisa de encerramento de encontro que a gente conhece. Pessoal, olha, a gente quer te agradecer, obrigado, que vocês foram boca de Deus e tal. A gente queria dar um presente para vocês, a gente não sabia o que dar. Então a gente comprou isso aqui de muito coração e queria que vocês gostassem. Quando eu olhei na mão da moça, um panetone da Cacau Show. Eu comecei a chorar, o Juan começou a chorar, a Edna começou a chorar. Tipo assim, todo mundo começou a chorar. E o povo, gente, é só um panetone. Eu falei, não, isso não é um panetone. Isso é uma resposta de uma oração de quem deu o sim para Deus. Deus não deixa faltar nada.
nem o panetone da Cacau Show para o meu filho. Lógico, eu estou te dando um exemplo às vezes até bobo, mas é para você entender que o sim dado a Deus, Ele cuida de todo o resto. 7 anos se passaram. Tem dias que dá vontade de ir embora? Tá. Não é fácil a vida em comunidade. Não é fácil a vida em comunidade. Já recebi propostas de emprego? Já, em 7 anos. Tem dia que dá vontade de largar tudo? Dá. Tem dia que você passa sem ver o fundador, longe do fundador, da carência? Dá. Porque é a voz do fundador que alimenta o carisma e o chamado que está dentro de você. Então tem dia que você vai olhar e falar: o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. Tem dia que você vai falar: cara, vou embora. Para que tanta dificuldade? Para que tanta luta? E aí o inimigo vai jogar uma armadilha no seu ouvido. Se você estivesse lá fora, você estaria melhor. Então é uma luta com você mesmo. O sim te custa a vida, mas é no sim dado a Deus que você responde com a sua vida, e Deus responde com a sua vida eterna. A alegria que eu tenho hoje, o mundo lá fora nunca conseguiu me dar. Carro nunca conseguiu me dar. Salário nunca conseguiu me dar. Então eu finalizo essa partilha. Foi um bate-papo, dizendo: eu não sei a qual situação você está hoje. Eu não sei se você vai ter que sacrificar o Isaac. Talvez o seu chamado não é para ser vida, mas é para servir a Deus, sendo aliança e sacrificando o seu Isaac. Talvez o seu chamado é para largar tudo e servir à comunidade, ao carisma, nova via, ao carisma que Deus te chama. O que eu posso afirmar para você: não tenha medo. Vai custar, vai doer, vai custar lágrimas, vai custar sangue, mas eu posso te afirmar: vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo aquilo que eu passei até hoje da comunidade, lutas, lágrimas, vontade de ir embora. Eu não tenho tempo para contar do nascimento do meu segundo filho. Meu segundo filho já nasceu dentro da comunidade, o Benjamin. Vai valer a pena cada lágrima, cada choro. O que eu posso dizer: não desista do seu sim. Não desista do seu sim. Seja fiel a Ele, porque é este sim, é este chamado que vai completar a tua alma. Para de bater cabeça, para de buscar em coisas. O vazio que a sua alma grita tem nome. O vazio que a sua alma sente tem nome, e você sabe qual é o nome. Seja feliz no seu chamado, seja feliz no seu sim. Não tenha medo, mesmo em lágrimas, mesmo em lágrimas. É todo dia: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Porque eu te conheci lá atrás, quando eu era um nada, quando eu era ninguém, quando eu era aquele coroinha que fazia serviço no altar com o padre. Lá eu te conheci. Com 14 anos, quando eu participei daquela experiência de oração, o Senhor me chamou. Aos 30 anos, eu respondi e passei a te amar todos os dias para ser fiel à minha vocação e ao meu chamado. Dia após dia, dia após dia, te amando, te servindo e te conhecendo cada dia mais. E assim, se Deus permitir e se Ele quiser, será até o final. Fica de pé. Eu acho que eu não tenho nem como rezar. Eu acho que Deus, você sabe o que você precisa rezar depois de uma colocação dessa, sim ou não? Sim ou não? Então eu quero chamar aqui o Moisés. Vem cá, irmão. Você como fundador. Eu queria que você, eu não sei se é uma sua resposta,
Eu não sei o que você precisa dizer para Deus agora, mas eu gostaria que você fizesse a oração mais sincera de toda a sua vida. Mesmo que você sabe as consequências do sim, você sabe. Mesmo que custe perder família. Só abrir um parênteses aqui, viu, gente? Hoje, passados 7 anos, meu pai, meu sogro já não entendem até hoje. Talvez vão morrer sem entender, mas já nos aceitam. O meu pai, minha mãe, depois desse processo na comunidade, eu fui pregar no Paraná uma semana. E eles fizeram questão que eu ficasse hospedado na casa deles. Eu relutei muito no começo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Conversei com Moisés falou: pode, fica lá, é mais fácil. Só que eu ia pregar em várias cidades. E eu ligava para o pessoal do vem me buscar aqui. Meu pai, não, eu te levo. Tá bom, meu pai ia me levava todo dia, assistia minha pregação, voltava comigo. No final dessa semana, no sábado, quando ele foi me deixar no aeroporto para mim ir embora para Minas, meu pai e minha mãe me abraçaram chorando e falou: filho, a gente não entende até hoje muito bem o que você está fazendo. A gente sabe o que você está servindo, mas a gente aceita a sua escolha. E o papai e a mamãe te abençoam. O meu sogro também, depois de 7 anos, ele já abençoou eu e minha esposa, embora eles não entendem, porque a saudade, o querer perto, às vezes fala mais alto. Mas o que eu quero dizer para você, mesmo que você tenha que perder família, amigos, credibilidade, vale a pena. Por Deus, vale a pena. Vamos lá, irmãos. Amar-te mais que a mim mesmo. Canta como você nunca cantou. Amar-te mais Verdadeiro. que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Explode de amor. Diga a ele: com minhas forças. Com minhas forças. Com minha alma. De todo o coração. Viverei eu só pra te amar. Diga a ele: amar-te, amar-te mais, amar-te, amar-te muito mais, amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, com minhas forças, cante, cante. Com minhas forças. Cante com o seu coração. Faça dessa música a sua oração. Viverei eu, só pra te amar. Amar-te, Muito mais, muito mais. amar-te, Sempre mais e mais. amar-te e dar a vida só por ti. Irmãos, o irmão nos trazia a palavra que saiu, né? Sobre o perigo das riquezas. A palavra falando sobre
Se queres ser perfeito, vende aquilo que possui e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. É a palavra do jovem rico, né? Que foi embora porque tinha muitos bens, depois começa a falar do perigo das riquezas. Às vezes essa riqueza nem sempre é o dinheiro, mas é o Isaac. Só para a gente terminar, para a gente não atrasar, fala para o Senhor qual é esse filho, esse Isaac, que é tão dolorido para você sacrificar, para o seu sim ser desapegado. Eu disse, o Eduardo replicou. Talvez você não é chamado como eu, como ele, largar tudo, virar membro de vida, vender tudo, como diz o texto aqui. Mas entregar tudo mesmo não largando tudo, você tem esse chamado. Se o Senhor te pedir, você precisa estar pronto, desapegado. Fala para o Senhor qual que é a sua dificuldade hoje, seus filhos, seus netos, o dinheiro que você tem, seu salário, seus bens, a casa que você mora. O que mais dói, mais atrapalha você nesse processo interno, nesse processo interno de dizer um sim desapegado e real. Reza agora, seja sincero, um minuto só, reza. Fala para Jesus o que ainda é o conflito, o que ainda é conflitante dentro de você. Porque eu sei que é conflitante. Ter compromisso toda noite é conflitante. Não ter final de semana. Gastar suas férias é conflitante. É a sua gasolina, é o seu carro na estrada. É conflitante. Larga tudo e deixa tudo. Às vezes deixa tudo sem largar tudo, dizendo para o Senhor, eu não estou indo embora para comunidade nenhuma, mas nada que eu tenho está no primeiro lugar, porque Tu és o centro de tudo. Meu casamento não está no centro. Um filho que nasce não está no centro. Se não o filho nasce, você se afasta da obra, dizendo que agora tem filho pequeno. Se não, você troca de emprego, e agora porque tem que acordar 4 da manhã, você não pode mais servir. Seus apegos. Nesses 25 anos eu não vou no aniversário de ninguém. Eu não consigo almoçar com mãe no dia das mães, com pai no dia dos pais. Quantas apresentações de escola das crianças eu não pude ver. Porque o sim custa muito. Custa tudo. Custa a eternidade. Porque uma alma custou o sangue de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa pregação, por essa partilha. Que o Senhor nos ajude a Te amar todos os dias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus. Maravilhoso.